Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos! Meu nome é Arthur Negrão, eu sou professor da Faculdade UniVR. Juntamente aqui com esse grupo, vocês verão uma roda de conversa sobre chocolate. E olha que nós vamos falar sobre os tipos de chocolate da indústria alimentícia, bem como as propriedades nutricionais. Só que não paramos por aí, nós vamos conhecer o processo histórico envolvendo o cacau, né? A matéria-prima principal que faz o chocolate. Então, conto com vocês nessa roda de conversa, onde a gente vai desconstruir um pouco sobre a informação do que é chocolate. Meu nome é Igor, eu sou estagiário da nutrição e venho falar para vocês um pouco sobre a história do cacau. Bom, o cacau originou-se na América Central com muitas tribos primitivas, os incas, os maias e os astecas. Eles foram os primeiros povos a cultivarem, a colherem e a consumirem o cacau. Eles acreditavam que quem proporcionava o cacau para eles eram seus deuses. Por muito tempo, antes da chegada dos espanhóis na América Central, as tribos primitivas usavam as sementes do cacau como moeda de troca, podendo trocar sementes de cacau por animais, alimentos e até mesmo comprar escravos com as sementes de cacau. Com a chegada dos espanhóis na América Central, eles desembarcaram para tentar dominar esses territórios. Eles não sabiam sobre a existência do cacau. Quando eles chegaram, as tribos primitivas receberam eles de braços abertos, porque pensavam que eram enviados dos seus deuses. Fizeram um banquete para eles e apresentaram-lhes o cacau. Quando eles descobriram o cacau, eles ficaram impressionados e começaram a coletar informações de como cultivava, de como colhia e de como consumia o cacau, e mandava todas as informações para a Europa. Depois de um ano que os espanhóis descobriram o cacau, eles voltaram para a América Central e dominaram esse território, traindo todas essas tribos que tinham recebido eles de braços abertos. Eles começaram a expandir e começaram também a produzir mais cacau para exportar para a Europa, para os nobres. Depois de muito tempo, todo mundo da Europa começou a ter informações sobre o cacau, mas ele não era acessível para a população, de uso habitual, somente para os nobres. Depois da Revolução Industrial, o cacau começou a ser acessível para todos. Começaram a ser produzidos bombons, tablets de chocolate. A expansão da indústria de chocolate deu uma parada na Primeira Guerra Mundial, onde houve restrições de exportações de muitos produtos. Sendo assim, o cacau que foi produzido em massa por muitas indústrias foi utilizado como ração emergencial para os soldados, para não desperdiçar os tablets de chocolates que já estavam produzidos, e também por causa do gosto e do alto índice glicêmico para dar energia aos soldados. Depois dessa roda toda, onde o cacau serviu como moeda de troca na América Central e depois como ração emergencial para soldados americanos, falando um pouco sobre a introdução do cacau no Brasil agora. As primeiras sementes de cacau no Brasil foram plantadas na Bahia aproximadamente no século XVIII. A Bahia se tornou o principal estado de produção de cacau no Brasil. Em 2004, 160 mil toneladas de cacau, tornando o Brasil em quinto no ranking de produção de cacau. Meu nome é Ana Paula, eu sou estagiária do curso de nutrição e eu vou falar sobre os chocolates na indústria alimentícia. Vou começar com o chocolate amargo, onde contém em sua composição 50% ou mais de cacau. Ele pode conter também açúcar, gordura, né, que seria a manteiga de cacau, o licor de cacau e pouco ou nada de leite. Ele tem uma coloração bem escura, um gosto bem forte, né? E essa seria uma opção mais saudável, né, de chocolate. Já o chocolate ao leite, ele tem de 36 a 46% de cacau. Ele contém açúcares, leite em pó, manteiga de cacau, massa de cacau, gordura vegetal, emulsificantes, poliglicerol e aromatizantes. Né? Ele tem um sabor bem adocicado, né? Devido a essa presença grande de açúcar, né? E esse não seria uma boa opção para quem está fazendo uma dieta, né? Por causa do açúcar. Já o chocolate branco, ele é considerado um chocolate falsificado, porque ele não leva o cacau em si. Ele é extraído da semente, né, do cacau, seria a manteiga de cacau. E ele leva também açúcares,
leite em pó, manteiga de cacau, né? A gordura vegetal, flavonoides e antioxidantes. E esse seria um verdadeiro vilão, né, para o nosso organismo. O quarto tipo de chocolate, que seria o rubi. Esse chocolate, ele tem uma coloração rosada, né, que ele é feito a partir dos frutos do cacau. Os ingredientes seriam as amêndoas roxas, o cacau e o leite. Né? Ele tem uns tons mais ácidos e frutados, né? E essa opção é bastante interessante. Nós temos também outras classificações, que seria o chocolate de soja, que o próprio nome já diz, né? O cacau é substituído pela soja. E em sua composição permitindo o consumo de intolerantes, né, à lactose, por não conterem o leite. E também temos o chocolate alfarroba, que o cacau é substituído, né, pela alfarroba. E esse seria uma opção ideal para quem tem alergias, né? E ele possui uma cor bem semelhante, né, ao original, e ele é menos calórico e gorduroso. Temos também o chocolate diet, que ele possui pouco açúcar, que seria o ideal para os diabéticos, né? Porém, ele contém adição maior de gorduras para manter o sabor do chocolate. Já o chocolate light, ele possui 25%, né, menos gorduras e açúcares. Seria ideal para o emagrecimento. Já o chocolate zero, ele pode conter, né, não conter algum ingrediente específico, ou a lactose, ou açúcares, ou as gorduras, podendo ou não ser mais ou menos calóricos devido a essa presença, né, de algum desses ingredientes. Meu nome é Ana Clara, eu sou estudante de nutrição do 7º semestre, também sou estagiária da Policlínica, e hoje eu vim falar para vocês um pouco sobre os tipos de gorduras que nós encontramos nos chocolates, começando pela gordura que se chama nobres. Então esse chocolate basicamente apresenta uma alta quantidade de manteiga de cacau, né? É o chocolate que mais, a gente pode se dizer que é o chocolate mais verdadeiro que existe, né? Ele também precisa passar por um processo de temperagem, que é o que realmente faz ter o brilho, a textura e principalmente o sabor marcado do chocolate. Ele pode ser usado em ovos de Páscoa, em recheios, nessas ocasiões também. Pulando para a parte de gorduras fracionadas, as gorduras fracionadas ela já é inferior às gorduras nobres. Também o preço é um pouco mais acessível e nessas gorduras se utiliza gordura vegetal ao invés de manteiga de cacau, tá? Essa gordura ela não passa pelo processo de temperagem e principalmente ela tem um preço bem mais acessível, digamos assim. Já as gorduras hidrogenadas são o que a gente chama de mais prejudicial para a nossa saúde. Por quê? Porque elas são ricas em gorduras trans, que é um veneno para o nosso organismo. Ela já não possui manteiga de cacau, nem gordura vegetal, elas são gorduras hidrogenadas mesmo. E lembrando vocês, pessoal, que o nosso guia alimentar, ele nos traz e reforça sempre o consumo de alimentos mais naturais, mais saudáveis e minimamente processados. Então, quanto mais a gente puder evitar esses alimentos ultraprocessados, é melhor, tá? O chocolate sempre traz uma sensação de felicidade, de prazer, ele libera muitos hormônios de felicidade no nosso organismo, mas a gente sempre tem que escolher a opção mais saudável, a opção que contenha gorduras boas, que nós chamamos. Então, nesse caso, as gorduras hidrogenadas, elas não são uma boa opção, tá? Então, sempre ficar de olho nisso, sempre preferir alimentos que sejam mais saudáveis, que contenham menos teor de gorduras, para que a gente possa sempre estar se alimentando bem, tá bom? Obrigada, tchau, tchau.
Bom, boa noite, pessoal. Então, eu vou começar falando um pouquinho sobre as propriedades nutricionais do chocolate. E para isso eu trouxe uma tabela adaptada de Montana e da tabela alimentar brasileira. Aqui, como a gente pode ver, em questão de energia, carboidratos, açúcar, proteínas e lipídios, o chocolate amargo, o chocolate ao leite e o chocolate branco, eles têm a mesma composição, bem próximos. Porém, em questão de lipídios, o chocolate amargo, ele, por ter a massa de cacau como principal matéria-prima, ele vai prover mais gorduras vegetais, no caso mono e poliinsaturadas. Enquanto que o chocolate ao leite e o chocolate branco, eles têm em sua maior composição derivados do leite, o que ocasiona maior composição de gorduras saturadas e até mesmo colesterol. Bom, já nessa segunda tabela a gente pode observar que em questão de potássio, cálcio e fósforo, o chocolate ao leite ele vai prevalecer, justamente por ter mais leite em sua composição. Porém, em questão de polifenóis, flavonoides e teobromina, o chocolate amargo ele vai ganhar nessa competição. Justamente por possuir mais massa de cacau em sua composição. E são esses polifenóis, flavonoides e teobromina que vão dar ao chocolate um fator de funcional. Como a gente pode ver aqui, na produção do chocolate ao leite se perde aí 72% de polifenóis, 53% de flavonoides e se reduz a 84% de teobromina, reduções muito significativas. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a teobromina, cafeína e feniletilamina, que também são presentes no chocolate. E esses nutrientes eles são precursores do hormônio da felicidade e do prazer, que no caso seria a serotonina. Então, ou seja, ao consumir chocolate, a gente vai estar elevando a nossa serotonina no organismo. E a serotonina é muito importante para combater sintomas depressivos e também vai gerar uma sensação de bem-estar e até mesmo poder afrodisíaco. Bom, agora eu vou estar falando um pouquinho sobre o chocolate como opção alimentar. Estudos mostram que o consumo de alimentos ricos em gordura e açúcar, eles vão ativar uma região do nosso cérebro chamada estriado, que essa região está ligada ao sinal de prazer. No caso, o chocolate ele é rico tanto em açúcar quanto gordura. E essa ativação é através de um entorpecente produzido pelo nosso organismo, semelhante ao ópio. O ópio é uma substância extraída de uma flor, que é a principal matéria-prima de heroína. E também, durante o consumo de chocolate, o nosso organismo produz uma substância chamada encefalomina, que é semelhante à morfina. E ela está muito ligada ao aumento de desejo e compulsão. Em relação à obesidade, a Associação Brasileira de Excesso de Peso e Obesidade nos traz que o obeso pode sim estar consumindo chocolate, desde que interligado a uma alimentação e hábitos de vida saudáveis. E que também ele pode estar auxiliando na redução do peso, justamente por essa capacidade funcional que o chocolate nos traz. E ainda ressalta que a privação de um alimento que a gente gosta gera uma maior chance de compulsão. Ou seja, quando a gente não come aquele alimento por achar que vai fazer mal, a gente tem a tendência de consumir muito mais esse alimento em algum momento. Olá pessoal, tudo bem? Bom, então após essa roda de conversa, com certeza ficou muito mais claro e evidente para a gente os benefícios do consumo do cacau. Nós podemos perceber que o cacau e os chocolates que possuem uma maior quantidade de cacau, que são os chocolates amargos, eles trazem diversos benefícios para o nosso corpo que são associados com a sua função antioxidante, com a melhora do funcionamento também dos nossos vasos, da circulação sanguínea. Enfim, são muitos benefícios que reforçam o seu uso, né? A sua inclusão como um alimento importante na nossa dieta. E pensando nisso, nós nutricionistas sempre recebemos muitas dúvidas e muitas perguntas
acerca do consumo do cacau. O cacau é um alimento muito polêmico, tira o sono de muitas pessoas e o seu consumo é associado com a sensação de culpa. Muitas pessoas se sentem culpadas após consumir chocolate. Então eu trouxe alguns questionamentos importantes que são feitos pra gente sempre são feitos no consultório. Vamos lá. A primeira pergunta aqui que é feita para o nutricionista: chocolate engorda? Gente, o que engorda é o balanço energético positivo, ou seja, é você consumir mais calorias do que o seu corpo gasta nas atividades ao longo do dia. Então, o chocolate, né, as calorias do chocolate, se estiverem previstas dentro daquilo que você gasta no dia, você não vai engordar. Por outro lado, né, se estiver em um contexto de excesso de calorias, esse excesso de calorias será armazenado no seu corpo na forma de estoque de gordura e, consequentemente, o seu peso vai aumentar e sim, você vai engordar. Porém, você pode sim consumir chocolate sem ter o medo de engordar. E quando isso é possível, né? Quando é possível ter um consumo saudável, né, de chocolate sem a preocupação de engordar? Quando você consegue associá-lo a um estilo de vida saudável, né? Quando você realiza exercício físico regularmente, quando você tem uma alimentação que é baseada no consumo de alimentos in natura, alimentos minimamente processados, alimentos que você descasca mais do que abre, né? Do que abre embalagens. Enfim, alguns estudos mostram que a suplementação com cacau é capaz de promover uma melhora da oxigenação do músculo e também da chegada de nutrientes para o músculo, né? Porque ele vai melhorar a função vascular e vai aumentar a chegada de sangue no músculo. E uma vez que o atleta tem mais nutrientes e oxigênio no músculo, ele é capaz de manter o exercício por uma maior quantidade de tempo. Além disso, os chocolates que possuem, né, uma maior quantidade de cacau, eles também apresentam cafeína. E a cafeína já é um ergogênico nutricional reconhecido há muito tempo, né? A cafeína, ela diminui a nossa percepção do esforço. Então, ela vai melhorar o desempenho esportivo porque nós deixamos de perceber o esforço que nós estamos realizando. E outra coisa que vale muito a pena nós comentarmos, né? Hoje em dia, né, nós estamos vivendo uma situação de pandemia, uma situação caótica e nunca foi tão exigido de nós um equilíbrio emocional, um controle emocional muito grande como está sendo agora, né? Nós estamos tendo que aprender a lidar com as nossas emoções, como a raiva, o estresse, a culpa, a frustração, né? E algo que é muito importante é nós sabermos reconhecer essas emoções e sabermos a diferenciá-las, né, da fome emocional, né? Muitas vezes nós utilizamos a comida para ter um conforto. Nós utilizamos a comida para aliviar essas sensações ruins. E funciona? Pode ser que funcione no início, né? Vai aliviar no momento, mas depois de um tempo, aquelas emoções voltam a nos incomodar. E quando nós temos um consumo desenfreado, um consumo compulsivo de alimentos, nós, além de tudo, além de termos que lidar com essas sensações ruins, depois, se nós descontamos no chocolate e nos doces no geral, nós criamos uma sensação de culpa muito grande, o que nos deixa ainda mais descontentes. E isso, gente, é conhecido como um comer transtornado, né? É quando a gente tem uma relação ruim, uma relação prejudicial com os alimentos,
como chocolate e outros doces. Então, uma dica importante é a gente avaliar a nossa fome, perceber os sinais que o nosso corpo nos dá, né? Tentar identificar quando essa fome é biológica, quando é uma fome fisiológica e quando é uma fome emocional, quando a gente busca o alimento para aliviar as nossas emoções. E quando for uma fome emocional, tudo bem comer um chocolate uma vez ou outra. O problema é quando isso se torna uma constante, né? E quando a gente utiliza o chocolate ou qualquer outro alimento para fugir dos nossos problemas. Isso a gente não pode deixar acontecer, né? Porque aí a gente vai ter um prejuízo no nosso peso, na nossa saúde, na nossa composição corporal, e a gente sabe que com o aumento do peso também temos um maior risco de desenvolver a obesidade e as doenças relacionadas a ela. Então é isso, eu agradeço muitíssimo a participação de vocês na nossa roda de conversa e espero que vocês saibam agora escolher melhor os chocolates que vocês consomem e também que vocês possam consumir esse chocolate sem medo, sem culpa, sabendo que tudo é permitido em um estilo de vida saudável. Muito obrigada e até a